Então, aí vamos transformar esses sinais, né? Vamos transformar esses sinais aqui de um ciclo, né? Isso aqui é um ciclo, né? Aqui é um ciclo completo. A gente vai transformar isso aqui primeiro vamos trabalhar com tensão, né? Com tensão, você vai usar o diodo, tá, pessoal? Vai usar o diodo. Tá? Isso aqui a gente está trabalhando com tensão, tensão AC, né? A gente vai passar isso aqui para DC, tá? Tensão contínua. E o que você vai fazer é justamente isso aqui, né? Então tem o AC, né? Daqui aqui tá o AC, tá? Quando a meia onda passa pelo diodo, tá? Quando essa onda passa por esse diodo retifica, né? Pega essa meia onda, faz isso. No que o sinal passa para a parte de baixo aqui, ó, tá? Então vamos fazer a linha aqui. Ele deixa de funcionar. Ele para, tá? Quando a onda faz a parte para baixo, que é o neutro, né, o negativo no caso, aqui é o positivo, quando ela passa por baixo da linha, ele é pulsante, né? Então, cada vez que ela pulsa, tá? Cada vez que ela pulsa, tem um tempo entre um pulso e outro, tá? Aí cria-se um tempo vago entre uma onda e outra, tá? Então o diodo, ele vai fazer isso, ele vai ficar retificando isso aqui, ó, tá? Ele vai fazendo isso aqui. Mas eu preciso de uma tensão aqui DC, eu preciso de uma tensão contínua, eu preciso de uma linha, né? Eu preciso de uma linha contínua. Então, o que eu faço aqui? O que eu preciso fazer aqui para acontecer isso? Eu tenho que colocar aqui, ó, é um capacitor eletrolítico, tá? A gente vai colocar um capacitor eletrolítico aqui, tá? O que esse capacitor eletrolítico vai fazer? Quando isso aqui retificar, o eletrolítico carrega essa meia onda, fica carregado, tá? Aí ele vai para o próximo. Quando isso aqui desce, tá? Quando a onda aqui desce, tá? Esse eletrolítico descarrega, ele descarrega na linha, tá? Para emendar desse ponto nesse aqui, ó. Tá? Ele emenda desse ponto nesse aqui, ó. Quando ela chega nesse ciclo de cá, o diodo torna a carregar, o diodo retifica, né? E o capacitor carrega esse meio ciclo, esse outro meio ciclo. No que ele vai descer aqui, ó, o capacitor descarrega na linha, aqui seria a linha, né? Ele descarrega na linha os meios ciclos que carregou. E qual que é a função do capacitor eletrolítico? Não é carregar e descarregar? Não é armazenar energia? Então o que acontece? Ele descarrega o meio ciclo, porque vai estar parado o diodo. O diodo está parado, né? Nesse meio prazo aqui o diodo está parado. E esse eletrolito descarrega na linha, emendando, fazendo a outra emenda daqui a aqui, ó. E assim sucessivamente. Aí com essas ondas todas emendadas aqui, uma na outra, a gente tem a tensão DC, tá? Tensão contínua, tá? Então isso aqui, ó, é para as pessoas que estão iniciando aí, que não sabem ainda como funciona a corrente alternada, corrente contínua, tá? Então qualquer tensão, tá? Antes do diodo aqui, ó, tá? Pode ser através de um transformador. Vamos supor que tem um transformador aqui ligado à rede ou qualquer coisa assim. Tem um transformador aqui. Vamos supor que esse lado tá a massa. Aqui tem um diodo, tá? Isso aqui vai retificar, tá? Então aqui é AC, tá? Aqui é AC em relação aqui, ó. Você vai medir AC em relação a esse ponto aqui, ó. Depois que passa para cá, tá? Passa para cá, já se torna DC, tá? Desse ponto a nesse ponto. Aqui agora essa linha aqui deixou de ser AC, ó. Ele passou a ser negativo, tá?
em relação, esse mesmo ponto, esse mesmo terra aqui, em relação aqui ele é AC, mas em relação aqui ele é DC. É tensão negativa aqui e aqui positiva. É uma tensão polarizada, tá? Isso aqui quando é feito com retificação simples de uma meia onda só, né? Então, sempre tem que ter um eletrolítico aqui, tá? Sempre tem que ter um eletrolítico para descarregar, para fazer na linguagem técnica dos técnicos a gente fala filtro, né? A gente fazer o filtro, né? É porque como há essas falhas, né? Essas falhas entre um ciclo positivo e um ciclo negativo, uma amplitude positiva e uma amplitude negativa, tem um tempo vago, tá? Então o capacitor é para isso, tá? É para fazer essa filtragem, tá? O que acontece quando você tem um aparelho que está com um capacitor ruim? Vamos supor que tem um aparelho e esse capacitor tá fraco. Ou tá, se tiver em curto, ele vai matar, né? Ele vai matar a tensão. Se ele tiver com fuga, o capacitor tiver com fuga, ele vai abaixar essa tensão. Se tiver em curto, ele vai matar. Ele vai zerar. Se caso ele esteja aberto, tá? Esse capacitor aqui esteja aberto, o que vai acontecer? Não vai haver filtro nessa linha. A tensão contínua, ela vai estar assim, ó, tá? Essa tensão, ela não vai estar contínua assim, ela não vai estar assim, emendado, contínua. E o que acontece no aparelho? Se for aparelho de áudio, você vai ouvir um zumbido, tá? É o zumbido de falta de filtro no DC, tá? Isso indica que tem AC, falha aqui na tensão de filtro de AC para DC, tá? É porque essa tensão não está filtrada, ela está tendo esses pontos vagos entre um ciclo e outro. E isso, num aparelho, um amplificador, por exemplo, você vai ver um zumbido no final, no fundo, tá? Se for imagem, ela vai ficar distorcida a imagem, né? Vai ficar com problema na imagem, ou às vezes nem funciona, tá? Às vezes, se é uma fonte de partida, por exemplo, ela nem vai partir, essa fonte não vai funcionar, tá? Suponhamos que que eu preciso de 12 volts aqui para acionar uma fonte, um circuito, qualquer coisa. Sem o DC aqui, essa fonte vai cair para 10 volts, né? Ela vai cair para 10 volts, para cair para 8, tá? Ela não tem a filtragem. E isso deixa de fazer o aparelho funciona. Falou, pessoal? Ó, então isso aqui foi uma aulinha bem rapidinha para as pessoas que estão iniciando aí, estão começando aí, e não tem noção ainda do que é uma onda, né? Então, quando você vai falar assim, eu vou procurar fazer uma onda, vou saber alguma coisa sobre ondas, né? Ondas magnéticas, tá? Então, você se compara uma onda magnética com a onda do mar, tá? É a mesma coisa. A onda do mar, ela vem vindo as ondas, né? É visual, você vê elas vindo. E entre uma onda e outra, você vê que tem um tempo, tá? Tem um tempo aqui que uma onda vem e a outra não vem. Então esse tempo aqui a gente chama isso aqui de frequência, tá? É a velocidade com que essas ondas estão chegando. A gente chama frequência. É com que frequências estão chegando, tá? Com que velocidade estão chegando entre uma e outra. E na transmissão é a mesma coisa, tá? Essas ondas são emitidas por um transmissor via aérea, né? São pulsantes, essas ondas são pulsantes. E tem os nossos receptores de rádio, TV, celulares, que vão pegar essas ondas e vão transformar elas em sinais visíveis e audíveis, né? Vai transformar em áudio ou vídeo, tá? Então isso aqui tem uma série de processos, tá, pessoal? Isso aqui eu tô fazendo só um rascunho assim, só para vocês entenderem, tá? Porque tem muita gente que tem um celular, fica procurando sinal, fica procurando coisa, mas nem sabe o que é um sinal, não sabe nada sobre isso, né? Então, o que a pessoa está procurando é simplesmente
são essas formas, tá? Tá procurando essas formas aqui que a gente está estudando aqui, ó, tá? Não aqui nesse caso, né? Que aqui a gente está trabalhando com tensão, tá? Com sinais de rede, tá? Aqui nós estamos trabalhando com voltagem, tá? Não é transmissão. Aqui nós estamos é voltagem, é corrente alternada, corrente contínua. Aqui é outro caso, tá? É diferente desse caso aqui, mas são formas de onda, a mesma coisa, tá? São tudo formas de onda. A gente só tem que saber diferenciar, né? Quando é uma forma de onda em cima de uma tensão ou quando ele é um sinal, tá? Quando ele vem em forma de transmissão e recepção, tá? Aqui no nosso caso aqui, né, seria a usina lá, né, transmitindo esses sinais, transmitindo essas ondas por via cabo, né, e nossos receptores, né, via cabo também, via rede, transformando isso aí, pegando essas ondas e transformando elas em áudio visual ou funcional, né, tipo motor, essas coisas assim, né. Aparelhos nossos do dia a dia aí, aparelhos de cozinha, por exemplo, aí, geladeira, essas coisas, trabalha tudo com formas de onda, tá, pessoal? Toda a energia, tá? Toda a energia, toda a tensão são formas de onda, tá? Algum tipo de forma de onda ela tá produzindo, tá? Seja baixa ou seja alta, tá? Seja em frequência alta, frequência baixa. Isso aqui também tem esse tipo também de ondas, tá? Aqui nós estamos falando sobre onda senoidal, né? Isso aqui é um senoide, né? Uma onda senoidal, tá? Mas existe as ondas quadradas, tá? Assim, ó, tá? Existem ondas dente de serra, tá? Assim, então cada um é um tipo, tá? Cada um tem um estudo, cada um tem uma finalidade, tá? Isso aqui depois vão aprender depois que estiver trabalhando assim com o osciloscópio, né? Isso aqui é só para vocês entenderem, para quem está iniciando aí, trabalhando com medição, ainda usando o multímetro ainda, tá? Um técnico assim, bem gabaritado mesmo, bem profissional mesmo, ele raramente ele usa um multiteste, tá? Ele trabalha mais com osciloscópio, tá? Inclusive ele mede tensões, né, mede sinais, tudo usando osciloscópio, tá? Só que como o osciloscópio é um aparelho muito caro, se você não tiver um conhecimento, você pode danificar ele na primeira medida que você vai fazer. Então, para isso, você tem que ter um bom conhecimento na área de eletrônica, na área de sinais, né, de tensões, tudo. Então isso aqui é para quem já está iniciando aí, está usando ainda multiteste digital, multiteste analógico, tá bom, pessoal? Multiteste não dá para você pegar sinais, tá? Se você em multiteste nem analógico, nem multiteste multiteste o digital nem o analógico, você não consegue pegar, você vê essas formas de onda, tá? Você consegue enxergar tensões, tá? Você consegue enxergar nível de voltagem. Então você vai ver lá, voltagem, 12 volts, né? 5 volts, tá? Ou às vezes você pode ver até 0,1 volt, você consegue medir isso aí, tá? Mas em cima da voltagem, junto com a voltagem, tem os sinais que estão chegando junto. Esses sinais você não consegue pegar, só com osciloscópio. Por isso que às vezes a gente apanha do concerto, tá? Porque de repente você tem um transistor funcionando lá, tá? Você mede tensão no coletor dele, tem mais B, você mede na base aqui, ele tem a tensão também, tem mais B também. O emissor está aterrado certinho, tá? Tem voltagem aqui, tem aqui, tá certinho, mas não está funcionando. Alguma coisa não está funcionando. É porque está faltando sinais, tá? Aqui no coletor geralmente tem um capacitor para onde o sinal vai passar. Os sinais ele entra geralmente aqui pela base, sai pelo coletor, passa por um capacitor, né? E segue em diante, fazendo a função dele. Aí com o multiteste, você acha
voltagem aqui, você acha voltagem aqui, mas às vezes o aparelho não está funcionando, tá? É porque está faltando sinais, tá? É diferente. Por isso que o osciloscópio é essencial em algumas partes para você saber se está chegando sinais, tá? De repente você está com um problema lá, com problema de áudio ou vídeo, tá? Você mede lá no amplificador, você tem voltagem tudo lá, mas não está saindo, não está produzindo nada, é porque não está chegando sinal, tá? Se for vídeo, por exemplo, você tem as alimentações tudo lá, mas você não tem vídeo, o vídeo não está funcionando, que é o sinal de Y, né? Então o sinal de Y, ele é um sinal, você só vê isso aqui no osciloscópio, não dá para você ver isso aqui nem medindo tensões nele. Então a única coisa que você pode saber aí, entre o multiteste para você descobrir aí, é saber se está chegando tensões aqui, né? Nesses pontos, se está chegando tensões, isso não quer dizer que está funcionando, tá? Ele tem tensão, mas o transistor está parado, tá? Porque está faltando sinais, tá? Então por isso que às vezes um técnico apanha bastante de um aparelho, porque ele não tem um osciloscópio para medir um sinal, para ver um sinal de Y, por exemplo, e ele fica procurando tensões, né? Aí ele vai em todos os pontos, ele acha tensões em todos os lugares, mas não tem vídeo, não funciona. Então é porque o equipamento que ele tem na mão, o multiteste digital ou multiteste analógico, não pega sinal, não mede sinal. Ele mede voltagem, mas não mede sinal. Então você apanha pra caramba. Por isso que é essencial que um técnico tenha, nem que seja um mini osciloscópio, né? Hoje você compra um mini osciloscópio baratinho aí, portátil, ele é pequenininho assim, cabe no palmo da mão, e dá para você descobrir muitos defeitos, tá? Desse tipo aqui assim, você procurando por esse mini osciloscópio, tá? Você pode conseguir achar sinais que está faltando de vídeo, sinais de áudio, tá? Alguns osciladores, cristais, que às vezes pode estar parado, né? Porque o que acontece com os osciladores? Você tem um circuito oscilador, né? Você tem um circuito oscilador e ele geralmente tem um cristal que vai fazer com que ele estabilize esse oscilador. E esse cristal trabalha em cima de uma certa frequência, tá? Suponhamos aí que seja 10 MHz, né? Então não dá para você medir isso aqui com multímetro, tá? Não dá para você medir isso aqui com osciloscópio. Daria para você medir com frequencímetro, até dá para você pegar, tá? Com frequencímetro você pega a frequência, né? Então o osciloscópio você consegue pegar. Então por isso que nós técnicos, apanha muito por falta de equipamento. A gente por falta de um capacímetro e um osciloscópio, a gente acaba apanhando muito dos defeitos, para achar um defeito, tá? Quem tem um osciloscópio, um frequencímetro, um multímetro digital e um multímetro analógico, a facilidade de ele encontrar o defeito é bem mais fácil do que quem não tem. Falou, pessoal? Então um abraço para todo mundo aí. Esse vídeo ficou meio longo, né? Se desculpa a demora, é porque eu passei uns dias sem fazer vídeo aí. Então agora eu vou começar de novo a fazer os vídeos. Eu tô meio apertado de serviço, então eu tenho que fazer nas horas que eu tenho vaga, tenho um pouquinho de vaga, né? Então, pessoal, abraço para todo mundo aí, fica todo mundo com Deus. Você se inscreve no canal aí e logo em breve eu faço outro vídeo. Falou, pessoal? Abraço para todo mundo aí, fica com Deus.